Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje, o nosso foco é uma composição musical bem específica. A Voz da Luz, do compositor brasileiro Alessandro Oliveira dos Santos. Temos em mãos duas análises textuais sobre essa obra, e elas oferecem olhares, bem diferentes, quase complementares. É uma combinação interessante, né? Uma das fontes mergulha de cabeça nos detalhes técnicos, na estrutura, nos elementos musicais mesmo, com uma abordagem bem analítica. Certo. Já a outra fonte nos convida a uma viagem mais interpretativa, sabe? Explorando os aspectos musicológicos, filosóficos e até os possíveis simbolismos por trás da composição. Exato. E a nossa missão aqui hoje é fazer exatamente isso, fundir essas duas perspectivas. Queremos ir além de apenas resumir cada fonte. A ideia é cruzar as informações, ver como a técnica sustenta o simbólico e vice-versa, para construir uma compreensão mais rica e, esperamos, mais profunda dessa peça. Vamos analisar ponto por ponto, buscando todos os discernimentos que esses materiais nos oferecem, ok? Vamos desempacotar isso. Bora lá! Vamos começar então pela primeira fonte. Aqui foca mais na técnica. Ela propõe um método de análise bem organizado, sabe? Em camadas. Microanálise, análise intermediária e macroanálise. Basicamente, é como usar lentes diferentes. Uma para os detalhes mínimos, outra para as frases e seções e uma terceira para ter a visão do todo, da grande estrutura da obra. Aplicando essa lente mais ampla, a macroanálise, o que essa fonte revela sobre A Voz da Luz? Ela descreve a peça como tendo uma concepção sinfônica, ou seja, pensada para uma grande orquestra. E a instrumentação é bem variada. Mistura o tradicional sopros, cordas, com elementos bem contemporâneos, tipo guitarra elétrica e sintetizadores. Isso já indica uma sonoridade, particular. Interessante essa mistura. E essa análise fala sobre o fluxo da música, o tempo. Sim, um ponto central é o andamento base, estabelecido em 72 batidas por minuto, os BPM, né? É um andamento moderado, que a fonte descreve como constante na maior parte da peça, servindo como uma espinha dorsal. Entendi. Mas sobre essa base tem muitas variações de dinâmica, ou seja, de volume, intensidade e de textura, que é a forma como os sons se combinam. São essas variações que criam o desenvolvimento e a narrativa sonora ao longo da música. Entendi. Então temos essa base estável, mas com muita coisa acontecendo por cima. E quando a gente desce para microanálise, a lente de aumento nos detalhes, o que se destaca? Aí a análise fica bem minuciosa, né? No ritmo, ela aponta uma variedade grande. O uso de síncopes, que são aqueles ritmos quebrados que fogem um pouco da batida óbvia, e subdivisões que dão uma sensação de fluidez. A fonte menciona até harmonic embellishments. Enfeites harmônicos? Tipo isso? E isso, podemos entender assim, são notas extras que não são essenciais à melodia ou à harmonia principal, mas que adicionam cor, uma sofisticação. Uma espécie de tempero sonoro. E a melodia e a harmonia, como são? As melodias são descritas como linhas fluidas que se movem com naturalidade, explorando intervalos amplos, saltos maiores entre as notas e usando cadências que são os pontos de repouso ou conclusão de frases, mas de forma sutil. A harmonia é classificada como contemporânea. Isso significa que não segue tão estritamente as regras da harmonia tradicional. Usa dissonâncias, que são combinações de notas que são mais tensas. Ah, sei. Mas de forma controlada, buscando resolução e progressões harmônicas que enriquecem o discurso, tornando-o menos previsível. E um ponto que você mencionou antes, a combinação de instrumentos. Como isso aparece na microanálise? Essa mistura do acústico e eletrônico. Esse é um ponto-chave na análise do timbre e da textura. A fonte detalha como essa mistura do acústico, tipo violinos, trompas, com o eletrônico, sintetizadores que criam sons de voz, atmosferas, ecos, é fundamental. Isso permite criar camadas sonoras densas, Certo.
resultando numa textura orquestral descrita como muito rica e complexa. Não é só somar instrumentos, é tecer os sons deles de forma, assim, bem intrincada. E a análise intermediária, a lente que olha para as frases e seções, como ela conecta esses detalhes todos com a visão geral. Ela funciona como uma ponte, sabe? Mostra como essas frases musicais, construídas com os elementos da microanálise, vão se desenvolvendo. Muitas vezes isso acontece através de variações temáticas sutis, um motivo musical que retorna, mas um pouquinho diferente. A fonte destaca também um diálogo constante entre as diferentes seções da orquestra, tipo metais respondendo às cordas, por exemplo, e uma alternância bem marcada entre momentos de mais calma, quase introspectivos, e outros de grande densidade sonora, de tensão crescente. É como se a música respirasse, com momentos de inspiração e expiração. Entendi, como uma respiração da música. Aqui é onde fica bem interessante. Essa primeira fonte não para por aí, né? Ela investiga alguns aspectos técnicos ainda mais a fundo, como o contraponto, certo? O que ela diz sobre isso? Exatamente. O contraponto é a arte de combinar linhas melódicas independentes que soam bem juntas. A análise aponta que, em A Voz da Luz, a abordagem é moderna. Não é aquele contraponto super rígido do período barroco, por exemplo. Não tão rígido, né? Isso, não tão rígido. São linhas que têm sua própria identidade, sua própria direção, mas que se encaixam harmonicamente, criando uma polifonia, ou seja, múltiplas vozes soando simultaneamente de forma organizada. E tem exemplos concretos disso na análise, para a gente visualizar melhor. Sim, a fonte cita um trecho específico ali entre as páginas 10 e 15 da partitura como exemplo. Ali, o primeiro violino e a trompa de Viena, que é um tipo específico de trompa com som bem particular, estabelecem um diálogo contrapontístico descrito como vigoroso. Ah, legal. As linhas melódicas dele se movem em direções opostas, o que gera uma tensão harmônica e um interesse textural bem grande. É um exemplo de como essa técnica é usada para criar drama e complexidade. Falando em drama, como as dinâmicas são trabalhadas segundo essa análise? Os volumes. Olha, as dinâmicas são exploradas de ponta a ponta. A música vai desde momentos muito suaves, quase sussurrados, o pianíssimo, até explosões de som, o forte. A fonte destaca especialmente o uso de crescendos graduais. Aqueles que vão aumentando aos poucos. Isso, o volume aumentando pouco a pouco. São muito eficazes em construir tensão e expectativa. Tem um exemplo citado entre as páginas 30 e 35, onde a harpa começa sozinha, num crescendo lento e gradualmente mais instrumentos vão se juntando até culminar com a orquestra inteira tocando em forte. Nossa, deve ser impactante. Cria uma verdadeira onda sonora, uma dramaturgia puramente através do volume e da intensidade. E a textura, como ela varia? Você mencionou a mistura de timbres. A textura também não é estática. A análise descreve momentos mais homofônicos, onde tem uma melodia principal, claramente acompanhada por acordes, e outros momentos de policoralidade. Esse termo policoralidade se refere à ideia de ter diferentes grupos de instrumentos dialogando entre si, como se fossem coros separados. Entendi. E a riqueza dessa textura vem muito da fusão inteligente dos timbres acústicos e eletrônicos. Um detalhe técnico interessante que a fonte menciona é o uso de harmônicos nas cordas, aquelas notas agudas e etéreas que se consegue tocar de leve na corda. Sei, aqueles são mais brilhantes. Exato, para criar uma ressonância descrita como brilhante, quase vítrea. É um uso específico do som para obter um efeito bem particular. Essa análise técnica também faz uma divisão estrutural da peça em duas grandes partes, né? Seção A e seção B. Como elas se comparam tecnicamente? Sim, a análise identifica essa divisão como um marco importante. A seção A vai do início até o compasso 56. Nela, o andamento de 72 BPM é mantido de forma bem constante e as dinâmicas predominam no lado mais suave, piano, pianíssimo. A atmosfera geral é mais calma, introspectiva, como se estivesse estabelecendo uma base. Certo, uma preparação. E a seção B, a partir do compasso 57? Aí a coisa muda.
Embora o pulso básico de 72 BPM ainda seja referência, a análise sugere que podem ocorrer pequenas flutuações, talvez uns acelerandos discretos, quase imperceptíveis. Mas a grande diferença está nas dinâmicas. Há uma variação muito maior, com crescendos poderosos que atingem o forte, a expressividade geral aumenta, a tensão se torna mais palpável, progressiva. O que parece indicar uma estratégia clara do compositor, não é? A forma como ele organiza o material no tempo, uma intenção ali. Sem dúvida. A estrutura parece muito bem pensada. A seção A funciona como uma espécie de portal, uma introdução meditativa que prepara o ouvinte, estabelece o ambiente sonoro. Já a seção B pega as ideias apresentadas e as desenvolve, amplificando a intensidade, a tensão e a riqueza da tapeçaria sonora. É um arco narrativo construído com ferramentas puramente musicais. Fascinante ver como a técnica constrói a forma e a expressão. Agora vamos mudar um pouco o nosso foco e pegar segunda fonte. Essa nos leva para um território bem diferente, mais interpretativo, filosófico até. Ela chega a dizer que a peça é uma resposta à saturação acústica e dispersão espiritual contemporânea, quase como um convite a um rito da escuta. É uma leitura bem profunda. Sim, essa segunda análise joga a obra em outro patamar de discussão, né? Ela a situa numa linhagem estética que inclui compositores conhecidos por uma forte veia espiritual na sua música, como Arvo Pärt ou Olivier Messiaen. Nomes de peso. Com certeza. Mas, e isso é crucial, ela aponta para um elemento distintivo em Alessandro Oliveira dos Santos. A fusão dessa busca espiritual com o que a fonte chama de misticismo ibero-brasileiro, talvez se referindo a sincretismos culturais e religiosos do Brasil, e também com a estética da era digital por causa do uso proeminente de elementos eletrônicos. O que é fascinante aqui é como essa segunda fonte reinterpreta os elementos técnicos que a primeira descreveu. O próprio título, A Voz da Luz, por exemplo, como ela lê isso? Aqui a diferença de abordagem fica claríssima. O título não é visto como meramente poético. A análise atribui a ele uma intenção teúrgica. Teurgia é um termo que vem da filosofia antiga e se refere a práticas rituais que visam invocar ou se conectar com o divino. Certo. Então, a ideia seria que o próprio som da música é concebido como um veículo para a iluminação, para uma experiência espiritual direta. A voz seria a própria música guiando para essa luz. Que interessante. E aquele andamento de 72 BPM, que a primeira fonte tratou como um dado técnico, uma escolha de pulso. Aqui ele ganha uma camada simbólica extraordinária. A segunda fonte o associa diretamente à Cabala, aquela tradição mística judaica que busca decifrar significados ocultos no universo e nos textos sagrados. Especificamente o número 72 é ligado aos 72 nomes divinos da Cabala. Nossa! E representam diferentes aspectos ou emanações do poder criador. Então, o pulso da música, nesse contexto, não seria apenas um metrônomo, mas um reflexo do próprio ritmo do universo espiritual, do batimento cardíaco da criação, entende? É uma conexão muito forte entre técnica e símbolo. Uau! Isso realmente muda a percepção do ritmo. E a estrutura da peça? A primeira fonte falou em seção A e B. Como a segunda fonte enxerga essa organização? A segunda fonte abandona essa terminologia de seção A e B e descreve a estrutura como orgânica e não linear. Em vez de focar em temas e desenvolvimentos no sentido clássico, ela propõe uma leitura baseada numa progressão de atmosferas e organiza essa progressão em 3 planos sonoros principais que ela associa a conceitos espirituais. 3 planos. Quais seriam eles? O primeiro é o plano de emanação, que corresponderia à introdução da peça. A textura é descrita como etérea, o som parece surgir do silêncio, usando justamente aqueles harmônicos e os sintetizadores atmosféricos que a primeira fonte mencionou. Instrumentos como a harpa, o oboé, o flauto traverso, uma flauta antiga, teriam aqui uma função quase espiritual, representando o sopro inicial da criação. Começo de tudo, digamos. Isso. Depois vem o plano de expansão, que seria o miolo da obra, o desenvolvimento.
Aqui a densidade orquestral aumenta, a tensão cresce. É nesse plano que entra a guitarra elétrica, mas ela é interpretada não como um instrumento de rock, e sim como uma massa espectral. Massa espectral. É uma sonoridade densa que representaria o elemento terrestre, humano talvez. A harmonia, descrita como modal baseada em escalas antigas, não nas tonalidades maiores e menores tradicionais, sugeriria uma ideia de ascensão contínua. Entendi. E o terceiro plano? E por fim, o plano de retorno, a conclusão. A textura volta a se rarefazer, a ficar mais transparente. O eco do sintetizador mencionado na primeira análise, aqui é interpretado como algo que expande o espaço sonoro, criando uma sensação de vastidão. E o acorde final, que a análise técnica poderia descrever como suspenso ou inconclusivo, Sim. aqui é visto simbolicamente como a luz retornando à sua origem, sem um fechamento terreno definitivo. Uma abertura por infinito, talvez. E essa estrutura de 3 planos, emanação, expansão, retorno, ela também teria uma correspondência simbólica mais específica dentro da Cabala? Sim, e aqui a fonte mergulha fundo na Cabala novamente. Ela associa diretamente esses 3 planos à tríade cabalística fundamental Keter, Tiferet, Malchut. Keter, Tiferet, Malchut. O que seriam? Simplificando muito, Keter representa a coroa, a origem divina absoluta, o mais alto. Tiferet representa a beleza, o ponto de equilíbrio e manifestação no centro da árvore da vida cabalística. E Malchut representa o reino, o mundo material, a manifestação final. Então a música estaria espelhando esse fluxo. Exatamente. A música estaria espelhando sonoramente esse fluxo cósmico. A luz que emana do divino, Keter, se manifesta e se expande, Tiferet, e depois retorna à sua fonte, ou se reflete no mundo Malchut. É uma arquitetura simbólica bem complexa que a fonte propõe. É muito profundo. A forma como os próprios sons dos instrumentos são interpretados também parece bem filosófica nessa segunda leitura, né? Totalmente. Não é só uma questão de qual instrumento toca o quê, mas o que cada timbre representa simbolicamente. As cordas, por exemplo, são vistas como a alma coletiva, ou como o Kli, um termo cabalístico que significa vaso ou recipiente que está pronto para receber a luz divina. Um receptáculo. Isso. Os metais, trompetes, trombones, etc., representariam as forças ativas da criação, a energia que impulsiona o poder. E a guitarra elétrica e os sintetizadores, que são os elementos mais modernos. Como entram nessa leitura? Eles também ganham leituras simbólicas fortes. A guitarra elétrica, como mencionei, não é vista no seu contexto pop ou rock, mas como um elemento mediador entre o humano e o divino, usada de forma mais meditativa, talvez representando a consciência humana buscando essa conexão. E os sintetizadores são interpretados como a ferramenta que permitia expandir a música para uma metaacústica, uma tentativa de simular sonoramente uma dimensão para além do físico, a própria dimensão espiritual, quase como pintar com sons que não existem no mundo acústico tradicional. Essa fonte parece realmente ver a música como um mapa codificado de conceitos espirituais. Que outras camadas simbólicas ela explora? Além desses planos e timbres? Ela vai ainda mais fundo, sim. Descreve a obra inteira como uma metáfora sonora do processo de emanatio lucis, um conceito latino que significa a emanação da luz, descrevendo a descida da luz divina para criar o mundo e seu eventual retorno. A jornada da luz. Exato. E propõe até uma interpretação das diferentes camadas sonoras da orquestra, graves, médios, agudos, como correspondendo aos níveis da alma humana segundo a Cabala. Nefesh, Ruach, Neshama, Shayah e Yeshidá. Cada nível representando um grau diferente de conexão com o divino, mapeado aos registros instrumentais. Caramba, que detalhado. É bem específico. E a voz da luz do título, nesse contexto, não seria um som audível, mas uma ressonância interna, uma percepção espiritual que se alcança quando a alma se alinha com o Criador. Uma sintonia fina, digamos. Se conectarmos isso ao quadro geral, então a grande proposta dessa segunda análise é que a intenção do compositor
Seria quase traduzir esses conceitos espirituais abstratos diretamente em experiência sonora, usando a música como uma linguagem para o indizível, é isso? Exatamente essa impressão que fica. É como se a música fosse um veículo para uma gnose, para um conhecimento direto, experiencial, de ideias metafísicas. Uma tentativa de usar a organização do som, ritmo, harmonia, timbre, estrutura, não apenas para criar beleza ou expressar emoções humanas, mas para codificar e talvez até induzir estados de consciência ou percepções de natureza espiritual. Então, juntando essas duas visões que a gente explorou aqui, de um lado temos a análise técnica minuciosa, que nos mostra o artesanato, a complexidade da construção musical. Vemos o uso sofisticado do contraponto moderno, a linguagem harmônica que equilibra a tensão e resolução, a estrutura formal bem definida em sessões, a orquestração rica que mescla timbres acústicos e eletrônicos com precisão. É o como a música é feita, né? Exato, a mecânica da coisa. E do outro lado, temos essa leitura simbólica e filosófica profunda, que pega cada um desses elementos técnicos e lhes atribui um significado transcendental. O andamento vira um pulso cósmico, a estrutura vira um mapa da emanação divina, os timbres viram representações de forças espirituais ou níveis da alma. Essa segunda fonte nos dá pistas sobre o porquê por trás das escolhas técnicas. A intenção. Isso, sobre a possível intenção e o contexto espiritual e estético em que a obra se insere. Uma análise complementa a outra de forma muito rica, eu acho. Elas se iluminam mutuamente. A segunda fonte chega a avaliar o lugar de A Voz da Luz na cena contemporânea, não é? Onde ela se encaixa. Sim, e é uma avaliação interessante. Ela posiciona a obra como parte do que chama de uma estética da consciência sonora, uma tendência na música atual, que busca explorar os efeitos do som na percepção e na consciência. E também a insere num movimento emergente de neosinfonismo espiritual, que seria essa tentativa de unir a tradição da música sinfônica erudita com práticas contemplativas ou meditativas e o uso consciente da tecnologia. A avaliação geral da peça nessas fontes é muito positiva, elogiando a originalidade, a profundidade simbólica e a clareza da estrutura. Mas tem alguma ressalva técnica mencionada? Algum ponto de atenção? Tem uma observação pontual na segunda fonte, mesmo sendo mais filosófica. Ela menciona que, apesar da riqueza textural, o uso dos sintetizadores na região média da orquestra pode, em alguns momentos, soar um pouco pesado ou opaco, potencialmente mascarando outros instrumentos. Uma questão de equilíbrio sonoro. Exato. É um detalhe de equilíbrio sonoro que exigiria atenção especial numa performance ao vivo para garantir que todas as camadas sejam ouvidas com clareza. Uma questão de mixagem ao vivo, talvez. Ica, afinal, ao cruzar essas análises ponto a ponto, parece que A Voz da Luz não é apenas uma peça musical bem escrita. Ela se revela como um projeto ambicioso, onde o compositor parece buscar algo que transcende a própria música como forma de arte puramente estética. É quase como se o som fosse um código para uma experiência, uma tentativa de revelação que usa tanto o domínio técnico tradicional quanto as novas possibilidades sonoras da eletrônica. É uma ótima síntese. A obra parece mirar numa experiência imersiva e significativa, onde a complexidade técnica não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta necessária para articular ideias filosóficas e espirituais complexas. A fusão do orquestral com o eletrônico não seria apenas uma questão de modernidade ou de seguir uma tendência, mas uma escolha deliberada para criar uma paisagem sonora capaz de evocar essas dimensões mais sutis da realidade que a segunda fonte explora. Recapitulando então nossa conversa, A Voz da Luz emerge dessas análises como uma obra de múltiplas camadas, uma verdadeira tapeçaria sonora, né? Ela consegue tecer, de forma aparentemente muito consciente, um alto nível de elaboração técnica, na harmonia, no contraponto, na orquestração detalhada, com uma ambição espiritual e filosófica igualmente profunda. É fascinante ver uma peça que dialoga tão claramente com a grande tradição sinfônica, mas ao mesmo tempo incorpora elementos digitais e simbólicos de forma tão integrada, apontando para caminhos talvez novos na música contemporânea. E para encerrarmos com uma provocação, talvez, algo para continuar pensando depois daqui, considerando essa fusão tão explícita de simbolismo cabalista
o andamento de 72 BPM ligado aos nomes divinos, a estrutura tripartite associada à árvore da vida, Keter, Tiferet e Malkut, com a técnica orquestral avançada e a eletrônica, será que ainda existem mais camadas de significado escondidas? Boa pergunta. Será que uma análise ainda mais detalhada, talvez focada nas relações matemáticas precisas, ou em outras correspondências simbólicas que o compositor pode ter intencionalmente embutido em certas progressões harmônicas, motivos rítmicos, ou mesmo na própria forma visual da partitura, poderia revelar algo mais? O que uma investigação quase numerológica ou geométrica, usando essa chave de leitura cabalista que a segunda fonte nos deu, poderia descobrir sobre o que poderíamos chamar de arquitetura invisível dessa obra? Uma arquitetura invisível. Fica a pergunta no ar. O quão fundo realmente vai essa voz da luz?